Fala aí, arteiros e arteiras, como vão vocês? Eu espero que muito bem. Hoje nós vamos falar do preconceito dentro das artes. Se você não sabe, existirá. Enfim, vamos falar do conceito de belas artes. Bom, o que foi o conceito de belas artes? Basicamente, esse conceito surgiu lá no século XIX, XVIII. Mais precisamente no século XVIII. E era um termo que eles usaram para definir o que poderia ser considerado uma arte de verdade e uma arte menos valorizada. No caso, foi um termo que usaram para definir um conjunto de manifestações artísticas que era superior a outro conjunto de manifestações artísticas. E até meados do século XIX, as academias de estudos de artes, no caso, como se fossem as nossas faculdades de artes hoje, classificavam bem o que era bela arte e o que não era. Então eles dividiam em dois, as belas artes e as artes aplicadas. Basicamente, o que eram as artes aplicadas? Artes aplicadas são as artes comuns de se fazer, que era feito por qualquer trabalhador, que não tinha muito apreço visual, auditivo, enfim. Algo que era comum de ser feito, como se fosse um artesanato. E as belas artes tinham um conceito de que elas eram artes dignas de nobreza, ou seja, a pintura, a escultura, a música, coisas que eram desfrutadas por pessoas que realmente tinham um poder aquisitivo muito maior. Então, naquela época, o conceito de belas artes era atribuído somente à arquitetura, à pintura, à escultura e o desenho. Com o tempo, essas novas linguagens, outras linguagens foram surgindo e foram sendo colocadas dentro do conceito de belas artes. No final do século XIX, duas pessoas acabaram inventando uma nova técnica que revolucionou o mundo como nós conhecemos. Essas duas pessoas foram os irmãos Lumière. Para quem não sabe, os irmãos Lumière foram os inventores do cinema, foram as primeiras pessoas a criarem uma fotografia que se movimentasse. Com isso, eles acabaram inventando uma nova linguagem. E logo depois da invenção do cinema, várias pessoas iam assistir aos filmes e tudo mais, os próprios críticos da época começaram a considerar o cinema como se fosse uma linguagem artística, uma nova arte dentro do mundo. Já no século XX, Ricciotto Canudo, que era um intelectual da Itália e que estava morando na França, escreveu o Manifesto das Sete Artes. Nesse Manifesto das Sete Artes, ele considerou o cinema como bela arte e acabou colocando outras várias dentro de um mesmo apanhado e ressignificou tudo aquilo que a gente conhecia como belas artes. Então, dentro desse manifesto, ele coloca cada uma das linguagens que seriam consideradas belas artes. Nesse manifesto, ele acabou incluindo também a dança, o teatro e a música. Então, acabaram se tornando 7 artes ao todo. Por que ele incluiu o cinema como a sétima arte, ou seja, a última arte que tinha sido inventada? Porque ele considerava o cinema como uma arte plástica em movimento. Então, era pintura, fotografia em movimento, e era a única linguagem artística que conseguia abranger todas as outras num único ponto, numa única linguagem, num único objetivo, enfim, blá blá blá. Então, naquela época, tinham 7 artes. Com o passar do tempo, as coisas vão mudando, né? São anos e anos surgindo coisas novas tecnologias, novos experimentos, novos artistas, gente louca inventando um monte de coisa. As coisas vão evoluindo, certo? Sim. Então, hoje são considerados belas artes a arquitetura, a pintura, a escultura, a música, a dança, o teatro, a literatura e o cinema, como as artes oficiais. Já nos últimos anos ali, agora, recentemente, também tem se incluído dentro dessas artes, na 8ª posição, a fotografia, na 9ª posição, a história em quadrinhos, em 10º lugar, a 10ª arte seriam os games. Por que incluir essas últimas 3 artes dentro de outras 7? Se a gente for parar pra pensar, a fotografia como um todo, ela já tomou uma outra característica, não só a fotografia de registro, como era feito, retratos de família e tudo mais. Ela acabou ampliando seu conceito, ampliando sua ideia, acabou tendo um papel de que uma outra linguagem artística como a pintura e a escultura também produz, faz questionar, tem um objetivo, blá blá blá. Sem falar que a fotografia foi a matéria-prima do cinema. Então por que o resultado dessa matéria-prima, que é o cinema, pode ser considerado arte e a matéria-prima dele não? Então, com o tempo, agora a gente também inclui a fotografia como uma das belas artes. A história em quadrinho é basicamente a mesma coisa. Então ela segue praticamente o mesmo padrão da literatura, que é contar histórias, só que também tem a característica do desenho, que era considerado uma das belas artes naquela época. Sem falar que a característica estética, qualidade do quadrinho, ela é muito aprimorada e muito bem trabalhosa. Tem que ter um estudo, um aprofundamento pra se fazer uma história em quadrinhos, não é qualquer um que faz. Não tô aqui falando, das histórias do Maurício de Souza na Turma da Mônica, ou das histórias em quadrinhos da Disney, por exemplo. Claro, elas são bem legais, mas eu tô focando mais naquelas histórias em quadrinhos que realmente tem um trabalho bem puxado por trás, que dá pra ver
ver assim na página do livro quando a gente pega pra ver. E aqui, tipo, por exemplo, vocês podem tirar de exemplo as histórias em quadrinhos da Marvel e da DC Comics. Então, se tu vai, por exemplo, numa livraria e pega lá na prateleira de HQs e abre daquelas revistas em quadrinhos que são praticamente livros, tu vai ver que tem uma qualidade excepcional, todos aqueles quadrinhos e tudo mais. Então não é só um desenho e não é só um texto literário, tipo, tem a mistura de dois com muita qualidade, muita estética, que era aquilo que os gregos já buscavam, né? A questão da beleza e tudo mais. Então é uma coisa muito bem produzida que pode sim ser considerado arte. Mas e o videogame? Tadã! Na verdade, eu vou deixar pra falar mais do videogame num outro vídeo relacionado mais ao universo masculino e universo feminino. Mas como é que a gente pode considerar o videogame arte hoje? O videogame, ele evoluiu muito e continua evoluindo, ele não para de evoluir. É uma linguagem assim que tá sempre à frente, sempre, né, inventando coisas novas. Se a gente for comparar cinema e videogame, que hoje basicamente ocupam o mesmo status. O cinema antigamente era muito mais elevado, aquele cinema hollywoodiano e blá blá blá. Comparado com aqueles joguinhos do Atari, óbvio que não tem nenhuma qualidade que se possa fazer um parâmetro entre os dois. Mas o videogame vem evoluindo tanto que a produção para um jogo de videogame é tão trabalhosa quanto a produção de um filme de Hollywood. Então, se a gente for considerar a questão do trabalho e a questão do aspecto visual que o videogame tem hoje, ele pode ser considerado tanto arte quanto o cinema. Tanto que as coisas até se confundem. Tem às vezes jogos que são muito melhores, os efeitos especiais são muito melhores e mais realistas do que os próprios filmes. Então as coisas se confundem, tipo, porque evoluiu demais e continua evoluindo. Tipo, eu não duvido que daqui a alguns anos o videogame passe o cinema em questão de produção. Se é que já não passou. Tanto que eu vi esses dias atrás uma notícia de que ano que vem vai ter tem um pré-indicado ao Oscar, que na verdade não é filme, é um jogo. Não sei se é melhor trilha sonora ou melhor alguma coisa assim. Ou seja, a primeira vez que um videogame vai competir ao um prêmio da Academia de Cinema. Por quê? As linguagens são muito parecidas. A produção é muito parecida. Então, a animação do videogame é basicamente a mesma animação do cinema. A única coisa é que tu controla o personagem, tu controla a tua história. Não tô querendo defender o videogame, tá? Antes que digam, ele gosta de videogame. Não, tô sendo sincero, baseado em fatos. Então, se a gente for analisar por esse aspecto de que a produção de videogame é tão parecida quanto a produção do cinema, e o cinema é considerado arte, o videogame também pode ser. Claro que essas últimas três ainda não são consideradas oficialmente belas artes, tá? Então, ela vai somente até o cinema ali, são as 7 belas artes. Mas, ultimamente, tem cada vez mais se encontrado textos e pesquisas e tudo mais que incluem a fotografia, a história em quadrinhos e o videogame também como uma das linguagens das belas artes, certo? Espero ter elucidado pra vocês todo esse conceito de belas artes e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você já sabe o que fazer, que é o quê? Curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, comentar aquilo que você achar necessário, ou melhor, comente assim qual dessas artes todas que eu falei pra vocês consideram a melhor. Vamos ver quem é que curte mais cinema, quem é que curte mais literatura, quem é que curte mais videogame, quem é que curte mais pintura. Vamos analisar o público deste canal. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos, espalhar a palavra do canal, porque quem ajuda a conseguir mais inscritos e a me dar muito mais vontade de produzir vídeos são vocês. Então, fiquem à vontade aí, o canal é de vocês, escrevam o que vocês quiserem, tá? Só sejam educados uns com os outros, porque isso é essencial no nosso mundo hoje em dia. Paz, amor no coração, um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!